Ai, ai, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui, graças a Deus, na quarta edição aqui do Pod Server, com a presença agora do Vanderlei, pré-candidato pelo Cidadania, no qual nossa ideia é estar discutindo, estar conversando sobre o principal cenário para Paraupebas, os pensamentos, o que é, o que as pessoas imaginam, não só relacionado ao servidor público, mas esse aqui é um espaço aberto de bate-papo sobre os mais assuntos que forem pautados. Nosso programa ele está ao vivo. Eu gostaria de lembrar para todos de que vai se ter depois um índicezinho sobre todos os assuntos que vão estar sendo falados, que aqui nós não temos a preocupação em relação ao tempo, de ser longo, de ser curto, é o tempo necessário para que possam estar sendo explanadas as ideias, as perguntas que vão estar chegando online, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, elas vão estar sendo transmitidas. O candidato ele fica à vontade para entrar no assunto agora ou depois. E gostaria também de ressaltar que nós tivemos alguns problemas técnicos que, inclusive, alteraram a data desse podserve, que seria ontem, porque nós estamos com outra estrutura e com ela estamos ainda com algumas falhazinhas, de repente algumas coisas. E reforçamos que todos os primeiros candidatos que vieram, no caso, os 3 primeiros, teriam uma repescagem depois, teriam a possibilidade de complementar ideias, pontos que ficarem faltando. Esse espaço daqui é nosso. Eu gostaria muito de agradecer, Vanderlei, por ter aceitado esse convite. E o nosso rito daqui do PodServe tem sido saber deixar a coisa bem solta. Não, apesar de ter mandado algumas perguntas, mas você está livre para tralar por onde você quiser e que nos ingessa apenas que nós gostaríamos sempre de saber um pouquinho quem é Vanderlei, o que Vanderlei pensa para o município de uma forma mais aberta, de uma forma mais solta, quais são as suas propostas, e depois a gente vai fluindo na conversa com os pontos que os servidores perguntaram. Vanderlei, muito obrigado, meu irmão, seja bem-vindo. Honra. Boa tarde, Carlão. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde à audiência que está nos assistindo. E de já eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É um momento ímpar na minha história pessoal, na minha história com a minha família. Dizer que Vanderlei Lima é um filho de Deus, amado e guardado por ele, cristão. Eu sou filho do Antônio Bezerra Lima, da Maria dos Remédios, com a Alessandra e pai da Alicia. Eu sou cristão, sou ator e pesquisador em artes cênicas. Também sou ativista nos movimentos sociais, a fim de reduzir as desigualdades sociais. E agora também estou empreendendo no comércio de Parauapebas. Dizer que eu gostaria que hoje estivesse aqui passou no Cidadania e que a gente amou, mas que por motivo de força maior fomos nós a estar aqui agora. Não tinha a menor intenção de concorrer, mas se Deus colocou assim, assim a gente vai obedecendo, né, Carlão? Mas antes de entrar nas perguntas também, Carlão, eu quero te dizer que desde já eu quero deixar uma colaboração ou uma contribuição com o município de Parauapebas e solicitar das outras pessoas que estão pré-candidatos, seja à prefeitura, seja ao legislativo, à Câmara de Vereadores, que também dê esse presente para a cidade, independente de ganhar, de não ganhar, que a cidade ganhe. E o presente que eu deixo para a cidade é esse, que durante todas as reuniões que forem acontecer, referente à pré-campanha, a minha pré-campanha e futuramente campanhas, a gente não vai usar fogos de artifício. Por quê? Porque existem alguns grupos sociais que sofrem muito com o uso de fogos de artifício em tempo de política, então, quando tem show na cidade, traz muito sofrimento para os grupos sociais que eu vou citar agora. As mulheres grávidas, devido a toda uma mudança hormonal no seu corpo, fica muito sensível e os fogos trazem transtorno. As crianças, bebês recém-nascidos, sofrem muito com os fogos de artifício. As pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão dentro do espectro autista, as pessoas com autismo, sofrem muito com essa questão dos fogos de artifício,
em tempos de show e agora nas pré-campanhas e campanhas que virão futuramente aí. Então, e os dogs, né? Os animaizinhos, meu Deus, o que eu vejo de cachorrinho correndo e tentando se esconder por causa desses fogos. Então, a gente já ganha, Parauapebas já ganha se a gente tiver uma atitude que vai contribuir com a saúde desses grupos sociais que eu coloco aqui. E mais uma vez, obrigado. É uma honra estar por aqui. Perfeito. E, na realidade, você já começou a falar, pelo que eu vi, um pouquinho do que tu espera para o município, o que tu pensas. E, Vanderlei, hoje, uma das coisas que a gente toca muito na tecla, que isso foi até encaminhado para todos, é uma preocupação muito grande em relação a possíveis quedas de arrecadação que o município ele deva ter a partir do ano que vem, tanto com Prozap, com ICMS, uma série de outras coisas. E eu gostaria de saber como é que tu vislumbra, no caso, administrar uma Parauapebas dessa forma, desse jeito, o que é que tu pensas, quais vão ser as consequências, vai penalizar algum projeto teu que tu sonhas? Na verdade, Carlão, eu observo que cidades com uma população o dobro da que a gente tem hoje em Parauapebas e uma arrecadação parecida e muitas vezes até menor, conseguem entregar para a população, para o cidadão, um serviço público de qualidade, trazendo uma qualidade de vida muito maior do que Parauapebas tem oferecido. Então, eu acredito, vai haver algum corte, alguma redução no orçamento, mas Parauapebas é uma cidade bilionária, não é? Apesar de estar trajada de mendigo, Parauapebas é bilionária. Então, nós não precisamos ter medo dessa arrecadação. O que nós precisamos, na verdade, é priorizar investimentos em áreas que têm maior impacto na qualidade de vida da população, como saúde, educação, infraestrutura, sem negligenciar, é claro, a arte e o esporte. Porque, Carlão, uma coisa que eu vou te falar, a arte e o esporte, eles salvam vidas. Eles tiram crianças e adolescentes de becos escuros, né? Então, nosso objetivo é reduzir gastos desnecessários, aumentar a eficiência do serviço público, da gestão pública, desenvolver um plano de comunicação para oferecer as informações para a população também saber o que está acontecendo e buscar parcerias com o governo estadual, federal, né? Criar mecanismo que a gente possa estar mitigando essa situação que vai acontecer, porque vai acontecer. Apesar de que se tivesse me perguntado se era para fazer um empréstimo para trabalhar o Prozap, eu teria dito, não faça, não faça esse empréstimo, mas o empréstimo está feito, tem que ser pago e com certeza vai sair do dinheiro que já entra. Então vai diminuir sim, mas isso não é um motivo para a gente temer. Aliás, um estímulo para a gente ousar. Uhum. E, Vanderlei, aproveitando dentro dessa questão da tua visão de Parauapebas, quais seriam as áreas prioritárias que você está vendo, que você vê que teria que ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais intenso no início da sua administração? Olha, tem que fazer um estudo geral. Nós temos que fazer um estudo geral de tudo que está posto, o que está funcionando e o que não está funcionando. A gente vê a população reclamar muito na questão da saúde. A gente vê a população reclamar muito na questão da educação. Dia desses para trás, eu vi uma senhora que ela tem uma criança que ela acompanha para a escola, né? Aquela mãe que tem muito cuidado com o filho, ela acompanha. Ela foi levar a criança e ela estava voltando, encostou no meu comércio, começou a olhar algumas coisas. Quando não, chega a mensagem para ela ir buscar o filho de volta porque não ia ter aula. Para essa mãe já foi um transtorno, porque ela tinha toda uma programação para aquela manhã, onde ela ia desenvolver algumas atividades, ia pagar alguns boletos, né? Tinha toda uma programação que ela teve que cancelar, voltar para a escola, pegar a criança, trazer de volta para casa e aí já se foi amanhã. Então, tem muita coisa na área da saúde e da educação. Sem falar a nossa infraestrutura, Carlão. Não tem como a gente eleger, neste momento, um ponto específico para olhar. Dia desses eu fui no... Como é que chama? Onde que a gente vai lá?
o não é o BS é o postinho, a UPA. Eu fui lá na UPA, caiu um pedaço de coisa no meu olho, não saía de jeito nenhum. Eu fui lá. Os profissionais são maravilhosos, os servidores são maravilhosos, mas a estrutura está defasada. Tava um cheiro forte naquele ambiente de espera ali, cara, um cheiro forte ali. E quando de urina, cheiro de urina. Quando eu estava lá esperando, eu estava olhando os técnicos de enfermagem trabalhar. O tempo que eu fiquei lá, eles não podiam sair para tomar água ou para ir ao banheiro, sobrecarregados. Então, nós precisamos, assumindo, né, sendo vontade de Deus, que a gente assuma o governo deste município rico, lindo, com gente maravilhosa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico. Tem que trabalhar um diagnóstico. Tem que se unir todo mundo, quem está preocupado com o servidor, quem está preocupado com a população, quem está preocupado com o dinheiro que está no cofre, todo mundo tem que se unir, fazer um diagnóstico e ver como que nós vamos resolver as muitas mazelas do município. A infraestrutura, a saúde e a educação já de cara tem que ser trabalhado. Sim. Transporte público, pelo amor de Deus. Muita coisa. E dentro dessas coisas, tu foi colocar a questão do cofre. No cofre Parauapebas, toda vez a gente ouve falar só de mineração, e que ela deve acabar, que ela está para acabar e tudo. Como é que você vê essa questão da mineração, que tem esse imposto do CEFEM? Se verifica a possibilidade de outros impostos municipais, ou então matrizes econômicas? Como é que você verifica que a gente deve conduzir o município para esse momento pós-mineração? Já pensa nisso? Acho que é momento para depois. Eu penso nisso há 10 anos atrás. Eu nasci. Eu penso nisso há 10 anos atrás, Carlão. Eu fico olhando de onde você tira e não bota. A tendência, minha mãe falava muito, meu filho, de onde você tira e não bota, a tendência é acabar. Então, há 10 anos atrás eu já penso. E eu acho que são matrizes econômicas. Eu não posso falar agora na questão de tributos, né? Em ampliar a base tributária. Eu não posso falar agora, porque esse é o momento em que a sociedade está baqueada. A sociedade está baqueada. Então, nós precisamos fortalecer a questão de novas, sei lá, indústrias. Nós precisamos nos tornar polo de referência em algumas áreas. Por exemplo, minha esposa, ela viajou com a minha sogra. Amanhã faz 8 dias que ela viajou com a minha sogra para o Piauí, para se cuidar. Por que Parauapebas, com tanto dinheiro e com tanto tempo que a gente é município, a gente não trabalhou para nos tornarmos um polo na área da saúde? Por que a gente não trabalhou para nos tornarmos um polo na área da indústria têxtil, por exemplo? Ah, que absurdo falar isso. Alguma indústria nós vamos precisar desenvolver. Alguma indústria nós vamos precisar desenvolver. Parauapebas hoje, eu vejo aí, eu estou cursando enfermagem na Unopar, e eu vejo que vem alunos para fazer enfermagem na Unopar, vem de Canaã, vem de Eldorado, vem daqui do 30, vem todo mundo lá na minha turma. Por que Parauapebas não já pensou nisso, nesse alcance que Parauapebas tem, e já não se tornou um polo educacional de nível superior? Então, existem muitas portas, muitas saídas para a gente não nos tornarmos refém da escassez de minério. Muitas portas. A questão é que nós precisamos colocar uma equipe técnica capacitada para começar de ontem, de 10 anos atrás, a elaborar os projetos e executar esses projetos para que Parauapebas tenha outras fontes de renda além do minério. Uhum. Não, perfeito. E dentro disso daí, que eu vi que você colocou a questão do diagnóstico desses estudos, uma coisa que é preocupante todos os anos, que a gente tem no serviço público, são as negociações de database e até realmente de outras pautas. Tu até citou que o grande problema que a gente questiona ali em relação à UPA é porque na frente tem a fósforo, alguma coisa assim. Tem alguma coisa assim. E essa coisa assim, por algum motivo, não está sendo drenada, não está sendo limpa como deveria ser. E
muitas coisas vão justamente funcionando por esse embate que o servidor traz com a administração pública e avança. Mas o que eu trago aqui para ti é a questão da relação com o funcionalismo público, a relação database e outros problemas. Como é que você vislumbra que vai conduzir dentro da sua administração? E eu gostaria só de reforçar aqui para a nossa audiência que nós estamos com um pequeno probleminha técnico em relação à transmissão, que a imagem já foi diagnosticada que está com algumas travas. Eu estou tentando gravá-las para depois substituir pela imagem contínua, mas o áudio, graças a Deus, está chegando bem, que a mensagem está chegando com o conteúdo. E fiquem tranquilos que a gente está procurando melhorar cada coisa. Como eu falo, programa ao vivo é assim mesmo. Wander, mas a questão é como é esse relacionamento que você vê com os servidores públicos no futuro? Carlão, o servidor público, ele é o núcleo do serviço. Ele é o essencial para que o cidadão desfrute de um serviço de qualidade. E nossa relação com o servidor será de muito respeito, né? Tratando com respeito e de valorização do servidor. Não dá para você esperar ter um servidor trabalhando a contento se você trata o servidor a descontento. Então, nós devemos definir antecipadamente as datas das mesas de negociação, evitar atrasos, evitar ficar protelando a hora da mesa, sentar e discutir, né? Tirar todos os... Nós vamos criar um ambiente em que nós vamos tratar todos os representantes do sindicato e os servidores com respeito, valorizando o diálogo e buscando soluções conjuntas, cara. Cumprir os acordos firmados. Nós não queremos, chegando lá, fazer o papel que a minha mãe me daria umas palmadas se eu fizesse, que é marcar, a gente fazer um acordo, combinar e depois não cumprir. Nosso objetivo é, houve um acordo, nós vamos honrar o compromisso assumido nas mesas de negociação e vamos estar sempre trazendo esclarecimentos para o servidor. Eu acho o seguinte, você tem que sentar com a gente, outros sindicatos representantes de outros, tem que vir, tem que todo mundo sentar e saber a verdade. O que tem, o que dá para fazer e juntos a gente tomar a melhor decisão para o servidor. Eu não acho que o servidor tem que ficar em segundo plano, ele tem que vir em primeiro plano. Graças. Eu vou aproveitando aqui, além dos comentários aqui, Kátia, Abimael e outros da audiência que já apareceram aqui, só coloca na tela aqui uma cidadã aqui, uma Alessandra aqui, que está mandando um olazinho. Não reparem, quando a gente olha para a tela, é porque aqui aparecem as mensagens e outras coisas mais, não só os parceiros. Aqui a coisa é bem fluida. E tu falou do prometido, combinado, que não sai caro, das promessas e compromissos. Nós temos dentro, hoje, da prefeitura, uma coisa que gera uma insegurança muito grande para os servidores, que é um reajuste que a gente vem trabalhando desde 2002. Na realidade, o problema foi em 2002. 2006 começou a se resolver ele, mas fez só aquela meia sola, não se concluiu. E gerou uma insegurança jurídica, tanto que acho que talvez na Câmara agora se resolve em parte, mas outra parte está sendo deixada para trás. E nós até apresentamos que não tinha problemas financeiros. E esses problemas, como seria a postura que você veria para uma administração? Seriam pontos, digamos, prioritários ou pontos para serem vistos em outro momento? Essas pautas, principalmente judiciais, que a gente enfrenta dentro do município. Sim. Olha, Carlão, está falando com relação a uma decisão judicial de 2006? É isso? Essa mesmo. Cara, se o juiz já decidiu, não tem que ficar empurrando com a barriga, tem que resolver. Que bom saber que já estão tramitando para resolver, estão caminhando para resolver, porque é uma falta de respeito com o servidor e é um descumprimento de lei. Não é isso? Então não pode. Com relação à questão de negociação salarial, nós temos que estar trabalhando, Carlão, com relação ao Estatuto do Servidor, com relação ao plano de PCCR. Né? Plano de carreira, remuneração, salário. Fica à vontade, não esquenta de falar bonito aqui que a gente... Então, nós temos... É preciso que a gente caminhe, avance nisso aí. O município precisa avançar no tocante a esses pontos, porque são pontos que eu ouço falar não é de hoje.
não é de hoje, já faz muito tempo. Tem alguém gritando aí. Esse meu reloginho daqui, de vez em quando então, toca aqui, ele paga mim. Nós temos que analisar o estatuto vigente, identificar os pontos defasados ou desatualizados e promover as alterações necessárias para adequar a realidade do município. Esse é o primeiro ponto, né? Nós precisamos criar o plano de cargo, carreiras e remuneração. Tem que elaborar esse plano, definir claramente as carreiras, os cargos, os salários dos servidores municipais com base em critérios objetivos e transparentes, né? Realizar estudos técnicos. Nós precisamos envolver todos os servidores nesse processo, os sindicatos, para que nós cheguemos o mais breve possível, e nunca é breve, né, Carlos? Todos esses processos, eles demandam tempo, mas nós precisamos caminhar o mais urgente possível para que o mais breve possível a gente tenha esse estatuto do servidor atualizado, a gente tenha esse plano de cargo, carreiras e remuneração, que antes falava salário no final, né? Seja também implementado no município, porque isso vai gerar um trabalhador satisfeito. E um trabalhador satisfeito, um servidor satisfeito, vai gerar um serviço com maior qualidade para o contribuinte. E um contribuinte que recebe um serviço com maior qualidade vai elogiar o seu gestor. Vai gostar do serviço do gestor. E falando nessa questão do serviço de qualidade, como é que você tem visto a situação em relação à terceirização da saúde? Se melhorou a qualidade, se não, o que você pensa a esse respeito? O SAEP estão dizendo a questão da privatização dele, que seria passar para a iniciativa privada. Nesse quesito, como é que você contempla, o que você pensa? Acha que o caminho é a terceirização, privatização? Como é que tu vê, Wander? Melhorou, está piorando? Olha, Carlão, a privatização, a terceirização, como todas as coisas, ela apresenta um lado positivo, pontos positivos e pontos negativos. Mas aqui em Parauapebas parece que veio só com pontos negativos. Com relação à saúde, como eu falei ainda há pouco, são muitas reclamações. Um dos pontos negativos que eu acho que a gente absorveu dessa terceirização é a desvalorização do servidor, né? Nós precisamos trabalhar essas questões com muita maturidade, precisamos trabalhar essas questões com um olhar atencioso e carinhoso com relação ao servidor. Eu acredito o seguinte: se você tem um problema, você tem a obrigação de estudar para resolver o seu problema. Você não pode empurrar o seu problema para outro. O problema é do município, o problema da saúde é do município. Então, vamos pegar o nosso problema, vamos ali reunir um quadro de técnicos capaz de resolver esse problema e vamos resolver, não vamos terceirizar. Uma outra coisa que está sendo muito dito, Carlão, é que nós estamos atendendo, como município, nós estamos atendendo a baixa, a média e a alta complexidade, né? Então, isso sobrecarrega o sistema. Nós precisamos que o Estado assuma a responsabilidade dele com a média e a alta, para que a gente tenha um desafogamento da responsabilidade do município, para que o atendimento na baixa complexidade seja melhorado e o servidor tenha também melhor qualidade, a melhor condição de trabalho. Então, eu acredito que a terceirização não é o caminho é a gente fazer estudos sérios e focar na qualidade do serviço para o contribuinte e na qualidade e nas condições de trabalho para o servidor. Perfeito. E dentro dessas questões das qualidades do serviço, condições do servidor, a gente se depara com um quadro de pessoal que há tempos nós não temos concurso público. Nós nos esforçamos, inclusive, fomos à justiça, porém não tivemos êxito em relação às prazos de execução, que eu acho que toda a cidade percebeu exatamente isso. Como é a tua visão em relação à questão de concurso público? A necessidade, a importância, como é que tu acha que vai ser conduzido se for eleito? Como eu tenho falado, o quadro de técnicos capazes para entregar um serviço de qualidade para a população, ele é necessário. E a melhor maneira de você obter esse quadro capacitado é através do concurso público.
O concurso público ele é uma ótima malha para separar. Ele é o caminho para você obter ali profissionais que têm formação e que têm também aptidão para trabalhar nas determinadas áreas, seja na saúde, na educação, seja na área da infraestrutura, seja na área da gestão mesmo, né, que tem a equipe que faz a gestão dos recursos. Então, na minha visão, Carlão, o governo ele tem que priorizar o concurso público. Perfeito. E dentro dessa questão também ainda da administração pública, Wander, uma situação que nós temos aqui em Parauapebas são as estruturas precárias em que o servidor trabalha, que foi falado bonito ainda, que ainda está gatinho, que é a questão da UPA, mas nós temos escolas que são adaptadas, que não têm escolas próprias, ou prédios que funcionam de forma locadas, e até mesmo depois daquele incêndio da prefeitura, foram locadas repartições. Como é que você vê essa questão dos prédios da infraestrutura pública e o que você pensa a esse respeito? Bem, eu acho que o aluguel de prédios para os órgãos públicos é um furo no balde. Imagina que tu tem um balde, tu está transportando ali um líquido e aí surge um furo nele. Esse líquido ele vai diminuir drasticamente e vai até secar. Então, daí tu já tira qual que é a minha visão a respeito dos prédios públicos. Eu só preciso chegar aqui e te acompanhar. Públicas aqui, ó. Nós temos que investir na construção e manutenção de prédios próprios para abrigar as repartições públicas, evitando gasto com aluguel e garantindo a autonomia do município. Elaborar um plano estratégico para a construção e manutenção de prédios públicos, considerando as necessidades atuais e futuras do município. Também não adianta agora fazer um puxadinho, dizer, vai dar por enquanto. Nós precisamos já ver um prédio. Eu até vi um pré-candidato falando aqui de um centro administrativo. Coisa linda de se falar, né? Um centro administrativo. Um prédio onde você tem ali todas as secretarias, onde você tenha a prefeitura, e você possa dali fazer toda a gestão. E esse prédio ele vai se tornar um patrimônio da cidade. Igual nós tínhamos um prédio lindo ali, agora nós temos uma. A gente não precisa nem ir na Grécia para ver ruínas. A gente vai bem ali, já vê uma ruína. Prédio lindo daquele está ali. Não conseguiram nem derrubar. Então nós precisamos projetar prédios públicos funcionais, acessíveis, sustentáveis, tá? Atendendo às demandas específicas de cada repartição, é claro. Mas temos que pensar nisso aí. Acessibilidade, sustentabilidade e prédios públicos que possam ser futuramente olhados e dito, nossa, é um patrimônio. Eu não entendi. Quando tu falas em sustentabilidade do prédio público, o que tu está se referindo? O que tu está pensando? Cara, tu já pensou, Carlão? A energia é um absurdo, né? Um valorzão alto. Nosso prédio ele pode usar. Nós temos um sol para cada um em Parauapebas. Uma expressão de um tempo atrás, eu não sei se ainda falo. Parauapebas, um sol para cada um. Esse prédio, como é que é o nome que eu falei agora? O centro administrativo, ele vai usar a luz solar para gerar energia. A ventilação, existem arquitetos capazes de pensar um jeito que o vento entra por aqui, vai por acolá e refresca o ambiente, pelo menos os corredores externos. Assim, a iluminação pode reduzir muito o uso através de aproveitar também a luz solar. Isso aí é, claro, um corpo técnico, né? Eu não manjo de todas as coisas, eu não entendo de todas as coisas, mas uma coisa eu entendo, tem que ser sustentável. Não pode ser um negócio que só vai consumir energia e consumir água e tudo. A água desse prédio tem que ser reaproveitado. O que você usa para lavar a mão já volta para dar a descarga. Assim, é um negócio que vai ser projetado, mas que tem que ser sustentável e ter acessibilidade. No tempo de hoje, 2024, é impossível não pensar assim. Não, grato, profundamente, que é a integração e a adaptabilidade, porque eu digo que pré-julgado você não tem nada disso e acaba o dinheiro caindo e a gente não sabe nem por onde vai. Pois é. E dentro desse aspecto até da valorização e da estética e tudo, uma coisa que a gente se questiona muito, que é a questão de como é a tua visão em relação aos locais de trabalhos,
a situação de uniformes, fardamentos e outras coisas mais, que quando a empresa é terceirizada, tem-se uma visão. Agora, quando é servidor público, parece que se deixa de qualquer jeito. Sim, isso aí é um negócio que, pro cidadão que busca o serviço, é muito confuso. Quem faz o quê? Né? Quem faz o quê? Onde é que eu estou? Como é que é? Então, a gente visualiza essa questão da padronização de acordo com cada... Não é uma padronização para todos os ambientes, mas que cada ambiente tem a sua característica, né? E que tenha um uniforme de qualidade. Inclusive, falando de uniforme, Carlão, não é têxtil a indústria que eu quero te dizer aqui, eu não anotei para lembrar, mas eu sei o que é, está dentro da minha cabeça. E quando nós falamos de produzir uniformes, nós temos aqui em Parauapebas essas pessoas que fazem... Eu precisei de uns coletes para o círculo de oração da minha igreja, e foi uma empresa que fez para a gente o nível de profissionalismo, cara. Os uniformezinhos, sabe? Por que essa empresa ela não amplia-se e começa a produzir roupa, e Parauapebas não se torna também um polo que vai distribuir roupas aqui na região, sabe? Porque não é só essa pessoa que eu conheço, são muitas pessoas, né? A indústria da confecção, muito obrigado aqui, o pessoal da produção está junto. Que benção. É confecção, a indústria da confecção de roupa. Porque, por exemplo, na minha visão de prefeito, a saúde tem que ter sua característica, tem que ter seu uniforme. A assistência social tem que ter sua característica, que identifique, né? O prédio, os funcionários lá do gabinete têm que ter sua característica. E aí esses uniformes vão vir dessa indústria da confecção. A Vale usa essa indústria da confecção. Então, a indústria da confecção em Parauapebas ela é muito promissora. Muito promissora. Não sei se faz um polo. É um negócio que, como eu sempre estou falando, é um quadro técnico que vai apontar o melhor caminho. Não sou eu não sei fazer mágica, né? É um quadro técnico que vai apontar. Então, uniforme sim, padrão de uniforme, de acordo com cada função, garantindo conforto e segurança, uniforme de qualidade, que identifique o servidor. Crachá sim, por que não crachá? Lá vai dizer qual é a sua função, né? Quem você é. É o enfermeiro, é o médico, é o atendente. É maravilhoso isso, eu defendo sim isso aí. Não, e o interessante é que às vezes as pessoas não percebem que com isso a gente pode movimentar e aquecer a economia de Parauapebas, dar oportunidade para aquele pai de família ganhar o seu dinheiro ali fabricando os crachás. Sim, vai aquecer a economia com certeza, gente. Nós temos um potencial enorme, Carlão. Se eu te falar, eu conheço muitas pessoas da agricultura familiar de pequeno porte. São lotes de 50 por 50, onde eles plantam alface, aí eles fazem aquele negócio dentro dos canos, a hidroponia, né? A hidroponia, e eles distribuem num local assim. Só que agora no verão, muitos cultivares vão morrer. Muitos. Eu já ouvi já de gente lá na feira onde eu tenho meu comércio, que eles falam: ô, Vanderlei, se o prefeito ajudasse, se o governo ajudasse, vai morrer. Eu plantei tantos pés de cupu, mas agora vai morrer, porque não tem água. Né? E se você for mapear essa questão da agricultura familiar, ela está precisando desse investimento em todo o entorno da cidade. Tem para o lado que eu moro, mas tem para o lado que eu não moro. Tem para todo lado que é a agricultura familiar e eles estão precisando. Inclusive, eu vi aqui no Podservice um pré-candidato falando que uma das formas da gente ajudar essas agriculturas familiares de pequeno porte é entregando de uma vez o documento, como é que fala? Da terra, Titulação, o título da terra, para que essa pessoa possa ter acesso a linhas de crédito para manter a sua horta, para manter... Quais são os itens que saem com abundância? Macaxeira, feijão verde, alface, o que chama de cheiro verde, vem a cebolinha e o coentro junto, chama cheiro verde. O kit. O kit. Então, o couve, são muitas coisas que
que saem de lá e o crédito ele precisa ser desburocratizado para esses pequenos agricultores, esses da agricultura familiar de pequeno porte, mas não só para eles. Eu acho que o agronegócio, no geral, é uma coisa que também tem a possibilidade de nos tirar da dependência do CETEM. Né? Acabou de ver um comentário aqui que a agricultura familiar de mãos dadas com a merenda escolar para as crianças. Não é? Não é? Por que não? Eu vi também aqui o negócio de um centro de abastecimento. Cara, que ideia genial! Que ideia genial! Um centro de abastecimento, onde todos os agricultores vão trazer aqui, de lá vai sair para a escola, vai sair para a creche. Falando em creche, nós somos defensores da creche em tempo integral, que vai precisar de um pouquinho mais de merenda, né? Porque a creche em tempo integral ela vai ajudar a mamãe, o papai, a desenvolver o seu dia laboral, né? A sua atividade profissional com mais paz de espírito, sabendo que os seus filhos estão ali assistidos pelo município nas mãos e na responsabilidade de profissionais competentes, eficientes e muito atenciosos com seus filhos. Então, creche em tempo integral é uma das nossas bandeirinhas. E o bandeirinha, essa aí é bandeirão, e estamos no período junino, no período de quadrilhas. E eu sempre falo que é até um comentário que eu coloco, que quando você amplia, às vezes, um serviço, você dá condições para a pessoa trabalhar o seu sustento de forma digna, você emancipa, deixa aquela questão dos apoios, só bolsa, a bolsa acho que ela é importante para ajudar o momento, mas você tem que dar a oportunidade do trabalho. E ainda por cima tem aquela outra questão que o pessoal não esquece, que quando você aumenta o número de turmas, você dá oportunidade para profissionais que estão formados, que estão aí no mercado de trabalho, a virem a servir a população. Exatamente. Então, essa cadeia que é de suma importância, inclusive acabaram de citar aqui, acabar com o terceiro turno das escolas. Com certeza, com certeza. Não faz o menor sentido. A criança passa mais tempo no traslado de casa. Eu moro na periferia, Carlão. Eu sou da periferia, então eu vejo quadros assustadores. É como eu te falei, eu posso não ser o candidato mais preparado em termos de discurso político ou conhecimento da trama política, mas eu sou o candidato que mais conhece a vida da população, porque eu já passei por ONGs, eu conheço a realidade das pessoas com deficiência, a questão da locomoção, as calçadas em Parauapebas, eu conheço tanto a questão das mães, as mães solos, né? Agora chama mães solos, as pães, tem gente que chama pães. Eu conheço a realidade de todos esses grupos sociais, porque eu tô lá na periferia. Eu não ouvi falar, eu vi. Então, melhorar a educação, ajuda a criança e os pais que precisam trabalhar, né? Então, nós precisamos olhar para isso aí não com carinho também, mas com seriedade, com o compromisso de fazer acontecer. Terceiro turno é uma brincadeira com a criança. Olha a hora. Gente, Carlão, as crianças elas vão para casa a pé. Parauapebas é um sol para cada um. O menino fica tudo queimado. Desenvolve aí um negócio na pele. Câncer de pele. Um câncer de pele aí. E aí lá vai mais coisa lá para o sistema de saúde. Entende? Então o planejamento tem que ser melhor feito. A nossa população está precisando muito da atenção da gestão pública. Muito, muito. E quando se fala dessa atenção, eu te questiono, a nível de estrutura, que você vê hoje, Parauapebas, as secretarias, você vê que precisa de mais secretarias, precisa de menos, precisa misturar, precisa juntar. O que você precisa? O que você acha como a gente deve conduzir? Eu acho que tem muita gente pendurada em cabide de emprego. Eu acho que tem muita secretaria que não está entregando aquilo que se comprometeu quando criou a secretaria de entregar para a população. Tem muita secretaria que está devendo. Então, o nosso processo é avaliar o desempenho das secretarias. Primeira coisa, não te diga que eu entrando e vou acabar com a secretaria XY. Não. O que nós vamos fazer? Entrou, vamos analisar os indicadores de desempenho. Vamos analisar os indicadores de eficiência e eficácia. Vamos identificar a secretaria com baixo desempenho. Procurar saber por que ela está com baixo desempenho. E constatando-se ali que ela está com baixo desempenho, porque ela não
cabe nesse momento no quadro, a gente não vai hesitar em fazer a cirurgia necessária para extirpar o tumor. Não sou nem médico, estou fazendo enfermagem, mas uma coisa que eu posso te dizer é que se tivesse secretaria com funções sobrepostas, não faz sentido. Se tiver secretaria, 2, 3 ali, que se só uma dá para fazer aquele serviço, não faz sentido manter 2, 3. Então, é analisar, né? Fortalecer os serviços úteis para o povo e trabalhar a questão aí também, uma questão muito importante que a gente precisa trabalhar. E aí, o cargo da secretaria é responsável vir para cima. Transporte público. Transporte público. Carlão, eu pego van de vez em quando, eu não pego van sempre. Né? Chamo de van esses micro-ônibus que estão aí. Ainda chamo de van ainda. E dá para ver. Dá do tempo da van, Carlão, aqui no pé. Sim, lembro da porta. O pessoal lá, voando aberto. Exato, porta aberta. Uma vez o velhinho pediu parada, o motorista da van não parou, rapaz. E nós todos descemos da van em protesto com o motorista. Ele voltou para pegar o idoso. Eu falo velhinho, posso até ser processado, né? Eu falo velhinho de uma forma bem carinhosa, mas tem muita gente que não entende. E aí o vanzeiro voltou para pegar o idoso, né? Eu tenho meu sogro, o seu Antônio. Ele é um idoso muito sábio, com quem eu gosto de conversar. E eu acho uma falta de respeito com o idoso quando os direitos dele não são atendidos por quem é de dever, não é verdade? Então, voltando ao que a gente estava falando com relação às secretarias, Carlão, eu não te digo assim, secretaria XY vai se extinguir, ou vamos ampliar o recurso para ela. Né? Vai depender muito da nossa análise. Mais uma vez, entra aqui, vai abusar isso. O corpo técnico. A análise. Não, mas isso aqui a gente não abusa porque a gente entende que a administração a gente faz juntos, não é apenas uma pessoa, coletivo. Muito feliz por esse reconhecimento que tu estás deferindo. E dentro dessas questões de trabalho que a gente enfrenta, que muitas das vezes o servidor que está ali na frente, que ele pega a pancada, e a sociedade que utiliza o serviço. Mas nós padecemos muito pela falta, às vezes, de retaguarda de estrutura. Por que eu falo isso? Que, como tu acabou de colocar das escolas, às vezes precisa de um boletim ou de uma transferência escolar. Nós estamos em 2024. O colega ele tem que pegar e ir numa pastinha lá no arquivo para pegar aí um Word, um Excel para fazer tudo aquilo. E como é que você vê esse tipo de trabalho hoje em Parauapebas? Aproveitar, Carlão, que você falou de escola, e eu quero falar sobre aquela moça que você mostrou ainda agora há pouco aí, uma mulher negra, né? A Alessandra, professora, trabalha, né, nessa área da educação especial. Recentemente ela inaugurou uma clínica para atender crianças com síndrome de Down, com autismo, né? E ela tem uma equipe muito boa, excelente lá, trabalhando, atendendo essas crianças, trazendo qualidade de vida e capacitando a cada dia mais essas crianças para estarem tendo uma vida, como é que a gente chama? Social, né? Normal, como o mais que dá, né? A Alessandra, ela é especialista nessa coisa da educação especial, reabilitação, então trabalha muito nisso aí. E nós estávamos falando a respeito da tecnologia, né? De informatizar. Nós vemos hoje, em 2024, nós vamos falar em inteligência artificial. Já escutou esse negócio? Acho que sim. Eu já escutei esse negócio, inteligência artificial. Eu lembro que em 1992, até 94, por aí, a gente via isso no cinema. Né? Até projetava em 3D ali, e era uma inteligência artificial. Então, se a gente está vivendo no tempo dos foguetes fora de órbita, se a gente está vivendo no tempo da inteligência artificial, não faz sentido nós sermos os que ficam para trás. Não faz sentido nós sermos os atrasados
Não tem problema em ser atrasado se não tem recursos, se você está fazendo o que você pode. Mas eu te pergunto, Carlão, tu como um sindicalista, um cara que conhece demais o meio em que a gente está vivendo, a questão dos recursos, tu acha que a gente não tem condição de informatizar? Eu acho que temos sim condição de informatizar o sistema, né, das matrículas, da questão dos dados, de guardar os dados. Eu acho que nós temos a possibilidade de criarmos. Eu vi outro dia uma pessoa lá na igreja estava apresentando uma página, um site, um negócio desses, onde dá para acompanhar no culto infantil, dá para acompanhar a criança que já chegou, o culto está terminando, não sei o que. Carlão, dentro das igrejas. Dentro das igrejas, que praticamente vive de doações. O município de Parauapebas, como eu falei ainda há pouco, ele é bilionário. Tem muita gente que diz, mas tu não sabe nada sobre isso. Realmente, cara, eu não sei nada sobre isso. Eu sou um artista e agora um comerciante. Mas eu estou aqui para aprender. E eu quero sentar com você, eu quero sentar com todos os sindicatos, eu quero sentar com os servidores, eu quero sentar com os técnicos e eu quero aprender. Porque eu posso até não saber como que faz, mas uma coisa eu sei, precisa ser feito. Deve ser feito. E eu tenho certeza que Parauapebas, a prefeitura de Parauapebas, não sou eu, acho que qualquer um que ganhar essa eleição tem a obrigação, porque a prefeitura ela tem as condições e os meios necessários para a gente informatizar. Não só nas escolas. Não só nas escolas. Eu fiquei sabendo que os postos de saúde eles não dialogam uns com os outros. Eu fiquei abismado, porque a gente chega lá, eles abrem lá o nosso cartãozinho do SUS. Eu uso o SUS. Tu usa o SUS, Carlão? Também. Tu usa o SUS, né? Misturado. Eu uso o SUS, 100%. Eu chego lá com o meu cartãozinho e aí a menina bate no computador, seu Vanderlei, mas só que lá não está tudo que eu já fiz. Não está tudo que eu já fiz. Se eu chegar no posto de saúde, aquilo lá, eles não se conversam. Outra coisa, se a pessoa for atendida no posto de saúde do meu bairro, que é tropical, a pessoa é atendida lá, não tem o serviço, esse posto de saúde não tem como conversar com outro que tem um serviço, ou com outro local do sistema de saúde que tem um serviço e fazer o encaminhamento do senhorzinho, da senhorinha. Eu toquei até no assunto agora, eu estava esquecendo de falar disso, eu queria falar disso, Carlão. Queria muito falar disso. Mas eu vou concluir. Não, pode ficar à vontade, aqui o espaço é nosso. Eu vou concluir sobre a informatização. É assim que chama, ajuda aí. Informatização dos sistemas, seja na educação, seja na saúde. Isso não é uma opção. Isso é obrigatório. Vai melhorar para o pai, para o aluno e vai melhorar para o servidor. Vai melhorar para todo mundo. Por que não fazer? Eu faço. Tu faz? Eu faço. Agora eu queria falar sobre o posto de saúde. Carlão, tu sabia que não tem remédio? Termo técnico eu não vou saber dizer aqui. Como eu te falei, eu não sou o candidato mais preparado em questões de argumentos e discurso político. Mas eu sou o candidato mais preparado em saber que não tem um remédio para controlar diabetes e pressão no postinho para o idoso, para a idosa. Não sei hoje. Hoje é sábado, né? Mas os dias que eu andei visitando, olhando, porque a minha mãe ela faz uso desse remédio. Né? Minha mãe faz uso de uns 10 remédios. E aí ela tem um cadastrozinho dela e ela, não, meu filho, mas não tem. Eu vou lá, compro, né? Porque eu não vou deixar ela assim tomar um remédio. Aí depois eu vou lá perguntar, mas vem cá, e o remédio? Eu levo ela rasga um pedaço da caixa. Né? Mamãe rasga um pedaço da caixa e me dá. Eu levo, eu falo, e esse remédio aqui? Não tá tendo, tá em falta. Sério isso? E eu vi o doutor Felipe falando aqui que é 1,50? Sim. Tem uns 1,50, uns 5. Pois é. Então, são essas coisas aí, Carlão, que fez eu me levantar e propor o meu nome
como pré-candidato. Porque por muito tempo, Carlão, eu reclamei. Fui até no gabinete, fui até na Câmara para reclamar. Mas sabe o que eu vi? Não surte muito efeito. Tu, como sindicalista, já deve ter muito mais vezes que eu feito esforços que se tornaram, que viraram gás, vento. Então é por isso que eu me propus, porque o que eu estou vendo é que Parauapebas não está entregando aquilo que é de direito da população. Não está entregando aquilo que a população merece e tem como fazê-lo. E tem como fazê-lo. Tem o recurso e tem pessoal. Eu acho que tem pessoal até demais. Então, por isso eu me proponho, porque estando eu habilitado pelo povo de Parauapebas para ser o gerente dessa empresa, que é a nossa cidade, que eu vou me esforçar de todas as formas, possíveis e até impossíveis, para ter um quadro técnico que seja capaz de realizar essa entrega que o povo merece. O povo não merece isso que está acontecendo. O povo não merece aquela prefeitura derrubada. O povo não merece uma cidade cheia de buraco. O povo não merece torneiras sem água por dias. Porque no meu bairro é assim. Tem dia que seca de cima, caixa d'água de cima, aí a gente fica, ainda bem que tem a de baixo, aí seca de baixo, a gente fica, oh meu Deus. E eu vejo o sofrimento do servidor que está lá na ponta, que é aquele que liga, porque no meu bairro tem isso, é por quadra, não é direto em todo lugar, não, é por quadra. E o cara fica desesperado para ver o que ele faz com aquele pouquinho de água que chegou na caixa, porque quebrou uma bomba, um monte de coisa que o servidor não tem culpa. Eu nem sei se alguém tem culpa. O que eu sei é que precisa ser resolvido. E se ninguém quiser resolver, joga em mim. Eu vou buscar o pessoal para a gente resolver isso aí. É isso, Carlão. Tu falou uma palavra que eu gosto bastante, que a gente é culpado ou por ação ou por omissão. E por esperar muito, às vezes as coisas não acontecem. Tem que ter esse protagonismo, que eu acho bonito, que está se disponibilizando, está se colocando. Quando tu tocou em relação à questão do SUS, eu até digo que eu uso de forma parcial, até para não sobrecarregar o sistema, dando oportunidade para pessoas que talvez não tenham outra possibilidade. Sim. Mas o SUS, uma coisa que eu digo que é fantástica nele é a questão da saúde mental, que é a política de você ter tudo de uma forma integrada, de você ir com um psiquiatra, aí o que ele anota, o psicólogo já vê, que o assistente social já sabe, e que você já tem aquela coisa funcionando, que no particular não tem como ter essa conexão, essa interatividade toda, só que, infelizmente, às vezes as pessoas não deixam com que o servidor público, que o serviço público, ele faça aquilo que ele gostaria, que ele poderia fazer, e não sabemos se é para estimular as pessoas a irem para a privada, mas o que precisa é justamente, desculpa, iniciativa privada, mas eu acho que o caminho é esse, de a gente dialogar, construir, conversar. Inclusive, eu falo que, para mim, o Podserve, o maior objetivo, o maior papel dele é essa troca de olhares, essa troca de ideias, que eu achei muito legal, que você observou de outros candidatos, trouxe coisas boas de outros candidatos, está deixando coisas aqui que, se você não for eleito, mas estão aí as ideias que podem ser absorvidas. E eu acho que o caminho não é ir quando a pessoa já está lá em cima, muito pelo contrário, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, que algumas pessoas não estão compreendendo, que é ajudar a construir, dialogar, assumir os compromissos, para que quem estiver lá, se você estiver lá, Evander, tu se lembra em relação àqueles fogos ali, o que tu falou? Tu se lembra disso, daquilo outro, que você disse? Lembra em relação que falou que ia antecipar as mesas de diálogo? Então, é essa forma, não depois que a pessoa está andando. Combinado não sai caro, e é com isso que a gente espera estar contando e avançando cada vez mais. Wander, da minha parte, eu só tenho a agradecer, eu te retorno para, como eu falei, esse espaço aqui, ele é aberto para fazer considerações, colocar ideias que talvez não tenham sido assuntos daqui, mas como isso aqui tudo vai ficar gravado, vai ficar destacado ponto a ponto, os principais itens, para a pessoa que queira ver, ela ter a referência de, tem uma pessoa que pensou desse jeito, falou isso, daquilo outro, que talvez outras pessoas não falam, porque quem sente de um lado
é capaz de falar o que é, o que não é. Então, esse espaço está aberto. E lembrando que os candidatos que vieram até o presente momento, que aí eu já deixo pontuado, o Hipólito, o Felipe, o Keniston, e você agora que está encerrando hoje, nesse primeiro bloco, se precisarem e quiserem voltar depois, está de portas abertas, e nós fizemos esse esforço de ir atrás de todos os partidos. Se os presidentes dos partidos não falaram, de todos os candidatos, para a gente construir juntos essa Parauapebas que a gente pensa, Sônia. É com você, meu irmão. Bem, mais uma vez eu agradeço e com certeza eu quero voltar aqui porque eu sou artista. E eu sempre disse que eu não era político, que eu não queria me envolver com política, mas agora chegou um momento em que eu estou político, eu estou pré-candidato, então eu preciso a cada dia mais buscar capacitação nessa área, buscar aprender, estudar a fundo as necessidades do município, e é claro que eu vou querer voltar aqui para falar um pouco mais daquilo que eu estou observando e daquilo que eu vou aprofundar. Uma coisa que eu quero deixar para a população de Parauapebas, as pessoas que estão nos assistindo e quem assistir isso depois no YouTube, é que você entenda que você é o patrão. População de Parauapebas, pelo amor de Deus, entenda, você é o patrão. Os políticos eleitos, os secretários, são todos funcionários. Funcionários não são só os servidores, são todos os políticos, todos os secretários. E nós nos acostumamos com uma ideia de endeusar políticos e secretários, e isso faz muito mal, porque isso cria no político, nos secretários, uma situação de estar muito à vontade para agir como bem entender. Porque Deus não pede permissão. Deus não pede licença. E então a população de Parauapebas, é isso que eu sou. Porque como população de Parauapebas, eu cansei de só reclamar. Então eu vim aqui para aproveitar essa janela e dizer: você, Dona Maria, seu Zé, seu João, Dona Cleude, vocês são o patrão. Se o seu filho não está tendo a educação que precisa, você tem todo o direito de chegar no servidor que é o prefeito ou no servidor que é o secretário e dizer: ei, acorda, você não está fazendo aquilo a que se propôs. Nós não te elegemos para tu ficar viajando, para tu ficar dormindo, para tu ficar enrolando, empurrando com a barriga. Nós te elegemos para que tu faça uma gestão eficiente do nosso dinheiro. Porque de quem é o dinheiro de Parauapebas? É do povo de Parauapebas. Então, o povo de Parauapebas é que é o patrão. E essa é a minha mensagem final. Eu peço isso de Parauapebas. Acorda. 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 Não deixe que o seu servidor, que é o prefeito ou o secretário, te trate como um escravo. Desperta. Desperta, Parauapebas. E eu agradeço essa oportunidade à equipe. Amei, dando um apoio ali. Gente, eu não tenho as melhores palavras no meu vocabulário, porque nem estava pensando em entrar, né? Mas a cada dia eu espero me aperfeiçoar. E se Parauapebas assim decidir que um cara que não é o melhor candidato, que não tem o melhor discurso, mas que tem a visão de todas as ruas, de todas as periferias, das ruas asfaltadas e não asfaltadas, porque nós temos ruas não asfaltadas em Parauapebas, tá? Temos ruas asfaltadas. Dos esgotos a céu aberto. O cara que sabe sobre as ONGs e como elas sofrem, trabalhando apenas 3 meses, 4 meses por ano. O cara que sabe sobre o quanto é difícil para uma família que tem os seus filhos sendo atendido por aquela ONG e depois suspendeu o atendimento no meio do ano, às vezes antes do meio do ano. Eu sei sobre isso e eu sei como resolver isso. Um cara que sabe o quanto que é difícil para uma equipe de atletas de Parauapebas conseguir ir participar de um torneio, porque todo ano é aquele chora, chora, chora para poder conseguir. Um cara que sabe dessas coisas, eu sei. E eu não sei de ouvir falar, eu sei de viver na pele. Tá bom? Então, que Deus abençoe Parauapebas, que Deus abençoe o Sincepar, que Deus abençoe essa equipe, e que Deus nos abençoe a todos. Gratidão.
Gratidão, meu irmão, e eu já vou te colocando que a nossa intenção é que esse é o momento com os pré-candidatos, mas tão logo sejam feitas convenções dos partidos, que deve acontecer início de agosto. A nossa ideia é ter um outro momento, aí já com os candidatos propriamente dito, com seus vice-prefeitos, tudo definido, bonitinho, cheirosinho, e já existe essa nossa provocação e outros já até propuseram, e de fazermos um debate, de colocarmos as pessoas aqui e trocarmos as ideias, começar de uma questão mais pontual, de cada um perguntar, da população ter uma interatividade maior. Então, esse é um sonho. Então, a nossa esperança é tê-lo de volta em outros momentos. O sindicato está aberto, que nós, enquanto servidores, entendemos que o nosso papel é dar esse subsídio, é fazer as pernas daquela pessoa que a população coloca na cabeça da administração pública, ser as pernas e os braços, e estamos abertos para essa colaboração. Nós estamos avaliando, até esclarecendo para algumas pessoas que estão me perguntando bastante, se nós vamos ter o debate para pré-candidatos a vereador, mas eu entendo que pré-candidato a prefeito, eu pude falar com o presidente de cada partido e com aqueles, porque é só um pré-candidato a prefeito por partido, mas pré-candidato a vereador, como qualquer pessoa filiada ao partido, pode ser um pré-candidato, e aí a gente só vai saber quem são os candidatos em agosto. A ideia é ter um outro momento, em agosto, para os candidatos a vereador, e o que a gente está estudando, tecnicamente aqui, é talvez abrir um momento para os partidos, no qual viria o seu presidente e outras pessoas agregadas, para estar falando coletivamente de projetos e planos, porque a gente acredita que é com esse diálogo, com esse discurso, que o serviço público de Parauapebas avança e a gente tem como oferecer melhores serviços. Irmão, gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Deixa eu colocar essas últimas mensagens aqui que chegaram aqui na tela para ficarem registradas, para que a gente possa ter essa situação mais tarde. Reforço que nós vamos fazer a decupagem de todo esse momento, vamos identificar mais tarde se esse problema na transmissão do vídeo foi exclusivo na transmissão, senão a gente vai corrigi-lo com a imagem, ok, mas o áudio, pelo que eu tomei conhecimento, está perfeito, e com isso a gente espera estar melhorando sempre. Gratidão, irmão, muito obrigado sempre. Obrigado, Carlos, obrigado à audiência, obrigado à equipe, Deus abençoe a todos. Com Deus.